Boa noite! Se tem uma história que não podemos mais engolir, são os preços dos alimentos nos supermercados brasileiros. A seguir, reconstituiremos uma cena marcante que tem assolado o nosso Brasil neste ano. Essa cena representa uma trabalhadora brasileira que no dia 29 de fevereiro de 2020 foi ao supermercado com R$20. Ela conseguiu comprar 5 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de açúcar e 1 litro de óleo. E ainda lhe restou R$1,72, só que ela só recebeu R$1,70 de troco. Logo depois disso, o Brasil começou a enfrentar a pandemia de Covid-19. Neste momento, muitas famílias ficaram desempregadas e, com isso, as desigualdades se intensificaram e ficaram mais evidentes. A próxima cena ocorreu no dia 6 de abril de 2021, um dia marcado por mais de 4.000 mortes por Covid-19 em 24 horas, sem contar possíveis casos subnotificados. Neste cenário caótico, veja o que aconteceu. Essa cena representa a mesma trabalhadora indo ao mesmo supermercado com o mesmo valor. Só que dessa vez, ela apenas conseguiu comprar o arroz e de troco só restaram 5 centavos. Realmente, esse cenário é chocante. Ainda mais quando muitas famílias estão passando fome nesse Brasil. É preciso um olhar atento a isso, com políticas públicas eficazes e planos de combate às desigualdades que realmente se efetivem para atender a nossa população brasileira. Olhando para essa reconstituição, é possível verificar que o arroz, por exemplo, teve um aumento de aproximadamente 101% em um ano. Antes ele custava R$ 9,95 e esse era o valor de 100% do seu preço em 2020. Agora, um ano depois, ele passou a custar R$ 19,95. O mesmo arroz, da mesma marca, no mesmo supermercado, só que num momento ainda mais difícil da população brasileira. Com isso, resolvendo uma regra de 3 simples, é possível detectar esse aumento de aproximadamente 101%. O feijão teve um aumento de aproximadamente 167%, o açúcar de aproximadamente 52%, e o óleo de aproximadamente 131%. Vale destacar ainda que o arroz e o feijão são os alimentos mais populares e consumidos do nosso dia a dia de cidadão e cidadã brasileira. A seguir, Letícia Saldanha nos apresentará esses dados em forma de gráficos e tabela. Isso mesmo, Isabela Amorim. Esses valores são reais, frutos de uma pesquisa que nós fizemos nos encartes de um supermercado muito conhecido da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, procurando identificar o preço do mesmo arroz que você citou, a mesma marca de janeiro de 2020 a abril de 2021. Esse primeiro gráfico é um gráfico de linhas. Nele podemos ver que o arroz estava custando menos de R$10 antes da pandemia. Com o decorrer da pandemia, ele aumentou cada vez mais, tendo um pico em outubro de 2020 com 5 kg de arroz custando simplesmente R$ 26,95, ou seja, um aumento de aproximadamente 171%, quando comparado ao mês de fevereiro de 2020. Esses mesmos dados podem ser expressos num gráfico, em colunas como este na tela, em que podemos verificar também que depois desse pico, o valor do arroz reduziu, mas ainda continuou muito maior do que o que pagamos em janeiro e fevereiro de 2020. É possível apresentarmos esses dados também em forma de gráfico, em barras ou mesmo em forma de tabela, como expresso nessa tela. Agora é com você, Isabela. Obrigada, Letícia. Essas porcentagens esclarecem o quanto sofremos com esses aumentos. Em compensação, o salário mínimo de 2020, que era de R$ 1.045, foi para R$ 1.100 em 2021, que representa um aumento ínfimo de aproximadamente 5%, ficando inclusive abaixo do índice de inflação. Como se alimentar assim, se nem emprego estamos tendo? Como sobreviver nesse país? Com essa reflexão, retorno a fala para você, Lauren. Obrigada.
Criamos com o programa de hoje um alerta por meio da matemática sobre o assustador aumento de preços dos produtos que compõem o prato do dia a dia da população brasileira. E denunciamos também o aumento da fome no Brasil, especialmente nesses tempos de pandemia de Covid-19. Até o próximo programa Linha Matemática Direta. Acrescentou na receita notas superfaturadas, 1 quilo de desemprego, 30 verbas desviadas. Rebolou no caldeirão 20 gramas de inflação e 30 escolas fechadas. Sendo assim, se a fome é feita de tudo que é do mal, é consertando a origem que a gente muda o final. Fiz uma conta ligeiro. Se juntar todo o dinheiro dessa tal corrupção, mata a fome em todo canto e ainda sobra um outro tanto para a saúde e educação.